Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje a gente, dando continuidade, né, aos tópicos de cinética química, vai falar um pouco da variação da concentração com o tempo, né? Então a gente vai aí basicamente abordar os três tipos principais, né, as três ordens principais de reações, que são as reações de primeira ordem, de segunda ordem e de ordem zero. Mas a gente vai tentar entender através de algumas equações, né, as equações as leis de velocidade integradas, como é que a gente pode diferenciar, através de alguns parâmetros de concentração e tempo, as reações, né, dessas ordens diferentes. O que a gente vai precisar fazer basicamente é ver qual é a origem do termo, que a gente já conhece, né? Reações de primeira ordem, de segunda ordem, de ordem zero, né? Então a gente leva em consideração a concentração dos reagentes elevados aos referidos expoentes e tentar trazer isso através de um tratamento matemático. É sempre bom lembrar que a gente não vai deduzir as equações aqui, né, porque a gente está falando de um aspecto de química geral, mas a gente precisa entender como é que isso funciona, né, como é que a gente consegue comprovar a ordem de uma reação. Tá? Então, vamos começar falando de uma reação de primeira ordem. Tá? Quando a gente fala numa reação de primeira ordem, a gente vai lembrar que qual é o princípio dela, né? Que a velocidade ela vai depender do quê? Da concentração de um único reagente elevado à primeira potência, certo? Então, a relação de proporcionalidade é essa aqui, né? Mesmo que a gente não represente o 1. Claro, a gente não pode dizer que a velocidade é igual à concentração. A gente tem que ter um fator de proporcionalidade. E esse fator de proporcionalidade é a nossa constante de velocidade. Tá? Essa é a equação geral que a gente já conhece e já trabalhou. Ela é chamada, né, talvez a gente não tenha denominado, a lei de velocidade diferencial. Né? Lei de velocidade diferencial. Beleza. Essa lei de velocidade diferencial, ela nos dá algumas informações, mas a gente precisa em determinados momentos de mais informações, ou seja, de concentrações em momentos distintos, né? E é para isso que a gente faz alguns tratamentos matemáticos e a gente chega né, através de integrações, não através de integrações, a gente chega nestas equações aqui, que num primeiro olhar podem parecer mais complexas, mas a gente vai tentar achar alguns termos mais ocultos, vamos chamar assim, né, que facilitem a interpretação. E essas aqui são as chamadas leis de velocidade integrada. Tá? Então essa aqui é uma lei de velocidade integrada. Beleza? Tá? Eu não vou deduzir, obviamente, a gente não vai trabalhar com a dedução, mas vocês percebem que a gente agora passa a ter alguns termos um pouco distintos, né? E que termos distintos são esses? Começou a aparecer um tratamento matemático diferente, que é o LN, tá? Um tratamento logarítmico. E a gente tem agora duas concentrações, né? Concentração de A num determinado tempo, concentração de A no tempo zero, né? Então, quer dizer, uma concentração que é fixa, né? Porque em tempo zero vai ter uma concentração só, e uma concentração em cada tempo. E aí a gente vai precisar de vários tempos para tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então, são algumas variáveis aí dentro alguns parâmetros dentro da equação, alguns variáveis, como este, né? Que é a concentração aqui, e o tempo, né? Que está aqui dentro desse parâmetro, e alguns parâmetros que são fixos, como a concentração inicial e o K, que é uma constante. Tudo bem? Antes de tentar achar os termos, entender mais ou menos como é que eles funcionam, a gente precisa entender para que a gente usa tudo isso. Né? Então, quer dizer, para que eu vou usar uma equação dessa, considerando, por exemplo, né, que a gente está falando de uma reação de primeira ordem, onde a gente tem A se transformando nos produtos. Né? Por isso que a gente está tratando apenas desse reagente. A gente pode usar em várias situações. Né? Uma delas é quando a gente quando a gente precisa determinar quanto de reagente a gente tem após o início da reação. Né? Quer dizer, a reação começou e eu preciso, depois de um certo tempo, saber
quanto que a gente ainda tem. Olha lá, ó, num determinado tempo, né? Então eu preciso saber quanto que ainda existe de reagente. Eu posso usar também, né, para determinar quanto tempo precisa para ir de uma determinada quantidade de reagente para outra, ou seja, quanto tempo eu preciso para que uma quantidade desse reagente efetivamente seja consumido e transformado em produtos, né? E também, né, dentre outros inúmeros fatores, a gente pode tentar determinar quanto tempo, né, ou qual o intervalo de tempo que eu preciso para que uma determinada concentração chegue a um determinado nível, né? Então eu preciso chegar a uma concentração X e então eu calculo quanto tempo eu preciso para que isso ocorra, tá? Então é para isso que a gente usa essas leis de velocidade integradas, né? A gente está trabalhando com as 3 ordens principais, mas obviamente existem muitas outras, né? Então quando a gente fala de sistemas reais, elas podem variar um pouco. O importante é entender qual é o raciocínio que a gente usa depois que a gente tem a lei de velocidade integrada, tá? Mas como é que a gente verifica se efetivamente uma equação, uma reação se comporta dentro da lei de velocidade integrada daquela ordem? Ou seja, como é que eu vou saber que essa reação é de primeira ordem, tá? Então, o que eu sei é que a lei de velocidade integrada de primeira ordem é essa aqui, tá? Então, isso é uma coisa que eu já tenho porque eu integrei, né, a lei de velocidade diferencial aqui que a gente já tinha visto. Agora, para eu saber, eu vou precisar tornar isso aqui palpável, né, numa forma gráfica. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou tentar interpretar isso através de uma equação da reta. Tá? Então a gente vai precisar relembrar alguns fatores da equação da reta. O que é uma equação da reta? Né? A equação da reta basicamente é, né, um parâmetro que a gente tem de um fator x, né? Então, uma variável x, uma variável y. Então, aqui o x é uma variável independente, quer dizer, vai variar sem a gente mudar nada. Né? Nesse caso aqui, nosso vai ser o tempo, quer dizer, o tempo vai passar, de qualquer forma. O y é uma variável dependente, ou seja, ela vai resultar em algum valor dependendo do tempo, né? Então, conforme o tempo aumenta, ela vai modificar, aumentar ou diminuir, mas ela vai se modificar em função do tempo. E a gente tem outros dois parâmetros. Um deles é o coeficiente angular, que é o nosso A. Outro é o coeficiente linear, que é o nosso B. Tá? O coeficiente angular, ele vai medir para nós a inclinação, né, dessa reta. O coeficiente linear, ele vai mostrar para nós aonde vai ter a interseção com o eixo y quando x for igual a zero. Tá? Ou seja, né, no x0, se for tempo, no tempo zero, qual é o valor da concentração inicial, por exemplo, tá? Ou algum parâmetro associado à concentração inicial. Então, a gente tem dois parâmetros aqui de variáveis, né, associadas, independente e dependente, e dois coeficientes, um angular e outro linear. E se a gente olhar para essa equação aqui, que é a lei de velocidade integrada, a gente pode associar esses parâmetros aqui. Por exemplo, se eu falar que a gente está desenhando da mesma forma, a gente tem que o ln da concentração de A num determinado tempo é igual a menos K vezes T mais ln da concentração de A no tempo zero. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Que eu posso comparar agora. Ó. Este termo aqui é o termo Y. Tá? Este termo aqui é o termo X. E aí eu tenho todos os outros parâmetros como coeficientes. Né? Meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear. Olha só. O que significa isso? Significa que quando eu tiver uma velocidade de uma determinada reação, então vamos olhar aqui na forma gráfica. Eu posso, através dos dados, então eu tenho lá tempo e pressão, né? Ou concentração, né? Que seria o análogo para outros sistemas. Beleza. Com o passar do tempo,
esta pressão do reagente vai diminuindo. E isso é o que a gente viu nos parâmetros, né, de velocidade. A gente vê que vai diminuindo, não vai diminuindo na mesma intensidade, porque uma quantidade de reagente já vai sendo consumida, né? Então a tendência é que o consumo seja cada vez menor e tudo mais. Tá? Só que isso aqui não permite que a gente entenda a ordem de velocidade. Então o que a gente vai fazer? Uma transformação matemática. Eu vou agora tabelar, e a gente vai fazer isso daqui a pouco para comparar duas ordens de reação. Eu vou tabelar a pressão, só que em valores de ln da pressão. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as pressões lá que eu tenho, né? Pressão 1, pressão 2, pressão 3, pressão 4, e vou transformar todos eles em ln da pressão. Então, eu vou ter ln da pressão 1, ln da pressão 2, ln da pressão 3, ln da pressão 4. E eu vou fazer um novo gráfico. Né? Só que agora, ao invés de ser tempo e pressão, vai ser tempo e ln da pressão. Se este novo gráfico for uma linha reta, significa que esta equação química, né? Então essa reação química é uma reação de primeira ordem, tá? E aí, sabendo disso, eu vou poder interpretar toda ela através destes parâmetros aqui, tá? Então eu vou substituir todos os valores e vou ver através daqui. A pergunta é, por que a inclinação dela é negativa? Porque eu tenho justamente aqui, ó, o parâmetro de inclinação, que é coeficiente angular, é menos k, é negativo. Então, a reta formada, né, é descendente. Tá? Vamos fazer uma comparação aqui com a lei de segunda ordem, a regra de segunda ordem, e a gente tenta entender com os dados efetivamente. Tá? O que seria uma reação de segunda ordem num parâmetro de lei de velocidade diferencial? Né? Seria velocidade igual a constante, concentração do reagente elevado ao quadrado. Ah, não poderia ter outras? Poderia ter outras hipóteses, mas a gente está partindo do modelo mais simples, né? Que é A formando produtos. Tá? E o que vai acontecer aqui? Quando eu integrar, de novo, né? Não estou deduzindo a equação, não estamos trabalhando com os tratamentos matemáticos, eu vou chegar aqui nessa lei de velocidade integrada. Ótimo. Agora vocês vão perceber o seguinte, eu posso também trabalhar com a linearidade dela, y igual a vezes x mais b, né? Variáveis, coeficiente angular, coeficiente linear. Só que agora, o meu y não é mais um ln, é 1 sobre a concentração num determinado tempo. E o meu x? O meu x continua sendo tempo. Tá bom? Quem é o meu coeficiente linear? Não é mais o ln, é 1 sobre a na concentração inicial. Quem é o meu coeficiente angular? Agora é o k, não é mais o menos k. Então percebam que a gente muda. Apesar da gente conseguir analisar pelos parâmetros de uma equação, né, de primeiro grau, a gente não consegue manter, né, os tratamentos matemáticos. Então aqui o que a gente fazia era através de parâmetros de ln. Aqui o que a gente faz agora é do inverso. Né? Isso impede alguma coisa? Não. A única diferença é que agora eu preciso dos dados, ó, tempo e concentração, né, uma outra reação, então aqui estão os dados, tá? Fazer uma tabela. Aí você pode me perguntar o seguinte, tá, mas eu vou fazer uma tabela de ln da concentração, ou eu vou fazer uma tabela do inverso da concentração? E a resposta que eu te dou é dos dois. Por quê? Porque eu não sei qual é a ordem da reação. Então eu preciso fazer um teste, fazer os ln's desses valores aqui para fazer um gráfico tempo em relação a ln, né, na verdade em relação ao tempo, então x como tempo e y como ln, e preciso de um outro gráfico que seja x como tempo e y como 1 sobre a concentração, ou o inverso da concentração. E aí eu vou mostrar para vocês as duas respostas, né, disso daí. Ó, vamos olhar um por vez. Esse de cima é o tempo em relação ao... Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir. Esse de cima aqui é tempo como x e ln
da concentração como y, que é isso aqui, tá? O que acontece? Vocês percebem que não é uma reta. Ó, os pontos são os pontos que eu obtive, tá? Fazendo esse ln de cada um. Eu desenhei uma reta aqui, mas não é uma reta. Tá? Visivelmente é uma outra forma. Não importa para nós, por enquanto, que forma é essa. Tá? Então, não é uma reta. Ou seja, não obedece à linearidade de uma equação de primeiro grau. Então, quer dizer, isso interpreta para nós que ela não é de primeira ordem. Porque nos parâmetros da equação de primeira ordem, nos parâmetros da equação de primeira ordem, ela não obedece à linearidade. Teria que ficar assim, ó, tudo dentro da reta, né, o mais próximo possível. Não foi o que aconteceu. Quando eu passo para 1 sobre, então olha só, agora eu estou indo de tempo, que se manteve, para 1 sobre a concentração do NO2. Olha lá, ó, seria a nossa segunda coluna de tratamentos aqui, azul, tá? E o que acontece? Formou-se uma reta, olha só que bonito, né? Uma reta quase que perfeita, né? Visualmente, claro, existem os tratamentos matemáticos para a gente determinar quão próximo de uma reta está. Ah, mas ela agora não está descendente, ela está ascendente. Por quê? Por que essa inclinação é positiva? Porque agora, ó, meu parâmetro aqui é K, não é mais menos K, né? Então, se fosse menos K, seria descendente. Como é K positivo, então é ascendente. E aí a gente tem que esta equação obedece à linearidade quando o meu x é tempo e meu y é 1 sobre concentração do reagente. Tá? Aí, claro, depois disso eu posso, né, determinar a equação e partir para os parâmetros. Quem é y, quem é x, quem é a, quem é b. E determinar cada uma dessas situações. Então eu posso concluir que essa reação aqui é uma reação química que obedece à lei de velocidade de segunda ordem, tá? Então ela vai a partir deste parâmetro aqui. E o último parâmetro é a lei de velocidade, né, da reação de ordem zero. Ordem zero é um desenho basicamente de velocidade igual a constante de velocidade. Ou seja, numa hipótese, novamente, né, não quer dizer que eu não tenho reagente. A reação é a mesma no sentido assim, de genérica, né? A formando produtos, né? Só que neste caso, ela não depende da concentração de A. Ou seja, você pode aumentar ou diminuir a concentração de A, que ela vai obedecer à linearidade em qualquer situação dessas. Ou seja, a equação linear, que vai se manter para a gente fazer o tratamento aqui e ver graficamente, é a equação de primeiro grau, talvez mais simples que a gente possa ter, né? Que é a concentração de A num determinado tempo igual a menos K vezes T, mais a concentração de A no tempo zero. E isso aqui a gente pode separar como sendo concentração de A no determinado tempo Y, o tempo X, os parâmetros menos K como sendo A, que é o coeficiente angular, e a concentração no tempo zero como sendo B, que é o coeficiente linear. E aí, se a gente for comparar, o que acontece? Uma reação, olha só, agora o gráfico, né, é tempo pela concentração, direto, né, como a gente fazia no começo. O gráfico, nesses casos, para uma reação de primeira ordem, é o que a gente já viu. Vai diminuindo, aquilo que a gente comentou, né, vai diminuindo a concentração numa taxa cada vez menor, porque vai sendo consumido. Tá? Para uma reação de ordem zero, é uma reta, ou seja, vai seguir essa tendência aqui independentemente da variação ou não da concentração, ou seja, né, independentemente do consumo, no sentido de que foi consumido mais ou menos, né, vai manter essa tendência aqui, essa reta, com uma inclinação negativa novamente, porque o valor de K, né, o valor do coeficiente angular é negativo pela associação do menos, né, no menos K. Tá? Então, no gráfico, se a gente fizer uma comparação direta, logo no começo, e sair uma reta, significa que não varia em função da concentração. A concentração vai diminuir e essa taxa vai se manter constante. Ou seja, é uma reação de ordem zero. Tá bom? Essas são as três principais. Claro que tem muito mais, né? Mas a gente consegue discernir isso através dos desenhos aí, dos gráficos de cada uma delas e comparação com as equações, né, derivadas aí das integrações. Beleza?